por uma tempestade, por uma forte chuva. Nós não sabemos se seremos surpreendidos por uma situação contrária, por um vento que possa soprar contrariamente contra a nossa embarcação. Você está me compreendendo nessa noite? Nós não sabemos que amanhã seremos surpreendidos por algum evento que possa fugir do nosso controle. Por isso temos a necessidade de levarmos Jesus no nosso carro, no nosso barquinho, abrir a porta da nossa embarcação e fazer com que Jesus venha entrar dentro do nosso barco. Jesus, ele espera isso da parte das pessoas. Jesus, ele espera que as pessoas venham convidá-lo para dentro do barco, para fazer parte da vida deles, da vida delas. Só que isso é uma questão de humildade, meus queridos. E para que uma pessoa possa levar Jesus aonde ela for, ela tem que ser uma pessoa humilde. Entender que ela não pode caminhar sem a presença dele. Entender que ela não pode ir a lugar algum sendo que Jesus não vem estar na vida dela. E eles, despedindo as multidões, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E olha que o barquinho deles não estava furado, não havia furos no casco daquele barco. Só que a tempestade que havia se levantado, queridos, era tão grande, as ondas eram tão fortes, tão violentas, que a palavra faz questão de dizer que a água estava entrando dentro daquele barquinho, dentro daquela embarcação. Só que Jesus estava ali, naquele barquinho, naquela embarcação. Por isso que eu havia falado anteriormente, nós não sabemos como será o dia de amanhã. Nós não sabemos se amanhã seremos surpreendidos por uma tempestade. Por isso temos que levar Jesus conosco. Aleluia. Sabe qual é o erro da maioria das pessoas? É que ao invés de levar Jesus, muitas das vezes tem levado Jonas dentro do barco delas, dentro da embarcação. Você conhece, você sabe a história de Jonas? Jonas, ele era um profeta do Senhor, que o Senhor havia direcionado ele até a cidade de Nínive para pregar a palavra para os ninivitas, um povo muito ruim daquela época. Só que como Jonas, por não querer a conversão dos ninivitas, ele foge para Tarsis, ou seja, ele foge para o lado oposto da onde Deus havia direcionado. E a palavra fala que agora ele pega um navio, uma outra embarcação para Tarsis, com o propósito de fugir da presença de Deus, de fugir do chamado do Senhor. Você sabia que hoje tem muitas pessoas fugindo do chamado de Deus na vida delas? Tem muitas pessoas fugindo do chamado de Deus. Deus, ele tem chamado a pessoa para pregar, para ser um ministro do Evangelho, para louvar, para evangelizar. Só que muitas das vezes tem pessoas fazendo exatamente o que Jonas fez. O que ele fez mesmo? Ele fugiu daquilo que Deus tinha para ele. Querido, não tem como fugir dos olhos de Deus, principalmente quando a pessoa tem chamado. Ela pode fugir do homem, ela pode fugir do ser humano, mas é impossível que ela venha fugir de Deus. Por quê? Porque os olhos de Deus passam por toda a terra. Está escrito na palavra. E lá no meio daquele mar, Deus, ele permite agora uma tempestade açoitar aquela embarcação.
para revelar para Jonas que não tem como fugir dos olhos do Todo-Poderoso. Queridos, tem pessoas que hoje elas estão passando pela tempestade, pelo olho do furacão. Por quê? Porque lá no passado fugiu do chamado de Deus. Fugiu daquilo que Deus tinha para a vida dele, para a vida dela. E por causa disso está no olho do furacão. Está passando pela tormenta. Por quê? Porque fugiu do chamado de Deus. E aqueles tripulantes, aqueles marinheiros daquela embarcação, agora a palavra fala que eles ficam desesperados. E por não conhecerem o Deus da Bíblia Sagrada, por serem ignorantes com respeito ao Deus de Israel, eles agora desesperados começam a clamarem, a rogarem pelos seus deuses, pelas suas imagens e esculturas. Só que quanto mais eles clamavam pelos deuses inúteis, muito mais a tempestade açoitava aquela embarcação. Por quê? Porque só existe um Deus que ouve e que responde às orações. Hoje tem muitas pessoas vivendo esse tipo de situação. A tempestade está assolando o barquinho dele. A fúria do mar bravio está açoitando a vida dela. E muitas das vezes, por não ter conhecimento com respeito à palavra de Deus, clama ao Deus A, ao Deus B, se prosa diante daquela imagem de escultura. Só que quanto mais se prosa diante da imagem de escultura, mais a tempestade está assolando o barco dele, o barco dela. Por quê? Porque só existe um Deus, só existe um santo capaz de repreender a tempestade que possa estar assolando contra a vida dele, contra a vida dela. Não existe resposta para aquele que está clamando ao Deus errado, mas aquele que clama ao Deus verdadeiro terá sempre uma resposta. Glória a Deus, aleluia. Aquele que está clamando ao Deus da Bíblia, mais cedo ou mais tarde o Deus da Bíblia também responderá a oração dele, o clamor dele. Como Jonas sabia que ele era a causa daquela tempestade, ele fala para aqueles tripulantes, para aqueles marinheiros daquela embarcação: tudo isso está acontecendo por minha culpa, por minha causa, porque eu desobedeci à voz de Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus de Israel. E naquele instante, diante daquela confissão, queridos, eles pegam Jonas e o lançam no mar. Só que a palavra fala que Deus já havia imediatamente preparado um grande peixe para que esse viesse tragar a Jonas. E agora que Jonas ele é tragado, ele é engolido por aquele grande peixe, a palavra fala que ele permanece 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Só que depois que ele se arrepende por ter desobedecido a Deus, Deus ele dá uma ordem. O peixe vai, vomita Jonas na praia, e agora Jonas ele vai fazer aquilo que ele deveria ter feito lá no passado. Queridos, o que nós devemos fazer nessa noite, aprender com essa meditação, é que quando o Senhor ele nos dá uma ordem, uma direção, temos que seguir essa ordem, essa direção. Tem pessoas que infelizmente elas só obedecem a Deus depois que a tempestade assola o barquinho delas, ou mesmo depois que elas são tragadas, engolidas pelo grande peixe, que representa uma situação, um problema, uma dificuldade. Que nessa noite possamos obedecer o chamado de Deus para com as nossas vidas. Aleluias, glórias a Deus. Só que diante do levantar desta outra tempestade, já não era Jonas quem estava no barco, mas era Jesus Cristo, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a autoridade
sobre toda e qualquer tempestade. E eu estava fazendo essa meditação hoje pela manhã. Eu nem sabia que eu iria pregar hoje. A pastora, ela me fez o convite por volta das 18 horas. O Senhor havia tocado justamente essa mensagem que eu estava meditando hoje. O Senhor falando muitas coisas ao meu coração, queridos. Uma delas é que existe uma diferença quando a pessoa ela está em terra firme e quando ela está em alto mar diante de uma tempestade. Não é verdade? Existe uma grande diferença quando a pessoa ela está na terra firme ou quando ela está em alto mar diante de uma tempestade, de um forte vento. Quando a pessoa ela está em terra firme, por mais que a tempestade possa ser forte, ela sempre tem um lugar para ela se abrigar. Não é verdade? Tem lugares aí mesmo que, por chover tão forte, as pessoas elas até fazem um buraco, um alçapão debaixo da terra. E quando vem aquela tormenta, aquele tornado, aquele furacão, a pessoa ela se refugia, se esconde debaixo da terra, naquele abrigo subterrâneo. Só que, e quando a pessoa está no meio do mar e a tempestade se levanta, você sabe que no meio do mar não tem abrigo contra a tempestade. Ou alguém conhece algum? Eu mesmo não conheço. A pessoa ela fica desesperada, queridos. Por quê? Porque não tem para onde fugir. Não tem para onde correr. Não tem aquele chão firme onde ela possa pisar e se abrigar. Geralmente a nossa vida é assim, queridos. Tem fases da vida que quando a tempestade sopra, nós temos lugares para nos abrigarmos, nos socorrermos. Você entende a minha linguagem? Tem fases da vida que quando a tempestade se levanta, nós podemos contar com um amigo, com um familiar, com um pastor da igreja. Não é verdade? Às vezes a tempestade se levanta e a gente tem aquela mão amiga, né? Aquele ombro amigo que a gente pode contar, né? Que vai nos socorrer diante daquele problema, diante daquela dificuldade. Só que tem fases da vida que quando a tempestade sopra, aí a gente já não tem lugares para nos abrigarmos, para nos socorrermos. Ou seja, aquela fase da vida onde você não pode contar com o seu amigo. É aquela fase da vida onde você não pode contar com o seu familiar. É aquela fase da vida onde você não pode contar com o seu cônjuge, com o seu marido, com a sua esposa, não. É aquela fase da vida que você olha para trás, você olha para frente, você olha para os lados e você não vê uma luz no final do túnel, você não enxerga uma saída e bate um desespero na alma. Ou não é assim que acontece? É aquela fase da vida que por mais que você tenha influência, você pode ter dinheiro, você pode ter experiências, mas tudo isso é inútil, é em vão, diante da força tamanha da tempestade que se levanta contra a tua vida, contra a minha vida. Exatamente nessa fase da nossa vida que nós devemos contar somente com Jesus, queridos. Por quê? Porque foi exatamente isso que aconteceu e que nós vamos ver, que nós vamos presenciar no decorrer dessa mensagem, dessa ministração. Tem fases da vida onde você vai ter lugares para se abrigar da tempestade, mas vai ter fases da vida que você vai poder contar somente com o poder de Deus, com o poder da palavra, com o poder de Jesus Cristo, que tem toda a autoridade contra toda e qualquer tempestade. Aleluia. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, o pensamento dos discípulos naquela hora era somente um: vamos morrer, vamos perecer. O vento vai virar o barquinho e nós vamos morrer afogados. As ondas vão acabar com essa embarcação e nós vamos nos sucumbir.
Era o pensamento desses discípulos, desses homens de Deus. E olha que Jesus havia dito para ele, no início do versículo 35, na parte B: passemos para a outra margem. Muitas das vezes acontece assim na tua vida, como também na minha vida. Jesus, ele fala para você que você vai chegar até um determinado lugar, que você vai alcançar o teu objetivo, não é assim? Só que muitas das vezes ele não revela que no trajeto dessa sua caminhada você vai ser surpreendido por uma tempestade, por uma situação difícil, por um problema, por uma dificuldade que, ao invés de contribuir para você chegar com mais facilidade até o lugar aonde ele já preparou, na verdade vai dificultar para que você venha chegar até o local aonde ele já falou que você haveria de chegar. Eu tenho certeza que nessa hora os discípulos, eles haviam esquecido que no início da navegação, Jesus já havia falado para eles que eles iriam chegar até o lugar, até o lado de lá. Só que por causa do medo, por causa do desespero, agora o pensamento deles era que eles iriam morrer no meio daquela navegação, no meio daquele mar bravio. Geralmente é assim que acontece na tua vida, na minha vida. Jesus, ele fala, você vai chegar até o lado de lá. Só que muitas das vezes no trajetório da navegação nós somos surpreendidos com tempestades, tormentas. Às vezes o vento sopra com tanta força que a sensação é essa mesmo, é que o vento vai virar a nossa embarcação. Às vezes, queridos, as ondas, elas batem com tanta força que a sensação é que o nosso barquinho vai ser destruído, que vai se desfazer. Ou não é assim que acontece? Eu tenho certeza, acontece contigo, acontece comigo, mas eu quero revelar algo nesta noite ao teu coração. Independente de como possa estar sendo essa tempestade que se levantou contra a tua vida espiritual, saiba que a palavra do nosso Deus está acima de toda e qualquer tempestade. E se Ele falou que você iria chegar do lado de lá, não tem tempestade, não tem tormenta, não tem mar bravio que vai impedir que o propósito de Deus venha a ser estabelecido na tua vida. Aprenda isso nessa noite e acalme o teu coração, sossegue a tua alma, porque sempre é a palavra do nosso Deus, é a palavra de Jesus quem vai prevalecer. Aleluias! Graças a Deus. Eu já ouvi da boca de tantos sacerdotes, tantos profetas, que Deus tem determinados lugares para a minha vida. Só que às vezes eu me deparo com tantas tempestades, igrejas. Às vezes no trajeto da minha caminhada, eu me deparo com o vento que sobra com tanto ímpeto contra a minha embarcação. Só que quando isso acontece, eu lembro dessa palavra. Independente de como possa estar o vento, independente da força da tempestade, saiba que o que vai prevalecer na sua vida é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. E eu quero compartilhar algo mais com você nessa noite. Jesus, ele conhece a estrutura do teu barco. Jesus, ele sabe como ninguém até onde o teu barquinho aguenta. E por saber, por não conhecer, Ele não vai permitir que a tempestade venha soprar além das tuas forças, além da resistência do teu barquinho. Ele sabe, Ele conhece, sabe por quê? Porque se Ele não conhecesse, as tempestades dessa vida já teriam acabado com a minha embarcação há muito tempo. Ele sabe, queridos.
Ele conhece até onde o teu barquinho aguenta, até onde o teu barquinho suporta. Eu sei que muitas das vezes a sensação é essa, é que o barquinho não vai aguentar, é que nós seremos lançados para fora da embarcação. Só que Ele sabe, Ele conhece até onde o teu barquinho suporta.